Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste momento, onde quer que você esteja, o manto da paz do Senhor cubra o seu lar, que o selo do Espírito Santo marque a sua porta como um sinal de proteção divina e que a luz de Cristo ilumine cada canto da sua casa e cada coração que nela habita. Seja bem-vindo a este espaço sagrado, a este altar que erguemos juntos, em espírito e em verdade. Um lugar onde o céu toca a terra e onde a nossa fé se une para mover as mãos de Deus em favor das nossas famílias. Respire fundo, libere as tensões do dia, as preocupações que pesam sobre os seus ombros e abra o seu coração para receber a presença real e poderosa do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no seu nome, que está acima de todo nome, nós nos levantamos em fé agora, como um exército de intercessores pelas nossas casas. Nós nos revestimos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Nós tomamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz e, acima de tudo, levantamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Em unidade, nós declaramos que a sua família, a minha família, as nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós declaramos que as nossas casas são território santo, consagradas ao Deus Altíssimo. E em nome de Jesus, nós quebramos toda seta de discórdia, toda palavra de maldição, todo espírito de contenda e divisão que tenha sido lançado contra o seu lar. Nós repreendemos agora toda a força espiritual da maldade que trabalha para destruir os casamentos e para desviar os filhos do caminho do Senhor. Nós fatamos toda a fortaleza de amargura, de falta de perdão, de ressentimento e de frieza que tenha se erguido entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós declaramos que os muros de contenda caem por terra agora, no poder do nome de Jesus. Nós ordenamos que todo espírito de rebelião, de vício, de depressão e de confusão mental se retire da vida dos nossos filhos e dos nossos entes queridos. Nós cobrimos cada membro da sua família com o sangue precioso de Jesus. O sangue que purifica, que protege, que liberta e que redime. Nós cancelamos toda maldição de linhagem, toda herança espiritual, negativa de divórcio, de miséria, de enfermidade e de fracasso que possa estar operando na sua árvore genealógica. Nós declaramos um novo tempo, um tempo de bênção, de unidade, de prosperidade e de saúde para a sua descendência. A vitória que Cristo conquistou na cruz é a nossa vitória hoje. A sua família está debaixo da poderosa mão de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, com o coração pacificado e a fé estabelecida, eu quero convidá-lo a mergulhar nas profundezas do coração de Deus. Quero que deixemos por um momento as nossas batalhas e nos sentemos aos pés do Mestre para ouvir uma história. Não é apenas uma parábola, mas um retrato vívido do amor do nosso Pai Celestial. É a história encontrada em Lucas, capítulo 15, conhecida como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a história do pai de amor incondicional. Imagine a cena. Um pai, um homem de posses, com 2 filhos.
O mais novo, num ato de rebeldia e egoísmo, chega para ele e diz: Pai, quero a minha parte da herança agora. Você consegue sentir a dor no coração daquele pai? A herança só é dividida após a morte. Em outras palavras, aquele filho estava dizendo: Pai, para mim você já está morto. E ainda assim, o pai, movido por um amor que transcende a nossa compreensão, divide os seus bens e entrega a parte ao filho. Ele o vê partir. Cada passo do filho para longe de casa era uma facada em sua alma. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Podemos imaginar aquele pai, todo final de tarde, subindo ao ponto mais alto de sua propriedade, forçando a vista na estrada poeirenta, com o coração apertado de saudade, esperando, ansiando por um vislumbre, por uma silhueta familiar no horizonte. Ele não desistiu. Ele não amaldiçoou o filho. Ele simplesmente esperou, com o coração de pai sempre aberto. Enquanto isso, o filho, em uma terra distante, esbanjava tudo o que tinha numa vida de prazeres vazios. E quando o dinheiro acabou, a fome chegou. A crise veio e ele se viu sozinho, sem amigos, sem dignidade, a ponto de desejar a comida dos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Foi no fundo do poço, na humilhação total, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E uma decisão nasceu em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele ensaiou o discurso: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Ele esperava rejeição, no máximo uma tolerância compassiva. Mas o que aconteceu a seguir revela o coração de Deus por nós. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai ouviu de longe. Isso significa que o pai nunca parou de procurar, de esperar. Ele não esperou que o filho chegasse e se humilhasse. Ele courut. Naquela cultura, um homem ancião e de posses não corria. Era um ato que feria a sua dignidade. Mas o amor daquele pai era maior que qualquer código social. Ele correu, sujou suas vestes e abraçou o filho sujo, mal cheiroso, quebrado. Antes que o filho pudesse terminar seu discurso de arrependimento, o pai o interrompeu e gritou para os servos: Tragam depressa a melhor roupa, ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Desta história, que é o coração do Evangelho, tiramos lições preciosas para as nossas famílias. A primeira é que o amor de Deus nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe com o coração sangrando por um filho que se desviou, que escolheu um caminho de destruição. Talvez você esteja olhando para o seu casamento e só veja ruínas. O coração do Pai Celestial lhe diz hoje: eu não desisti. Continue esperando, continue orando, continue amando, porque o meu amor é capaz de alcançar o lugar mais distante e trazer de volta quem se perdeu.
A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Não importa o quão fundo você tenha caído, não importa os erros que cometeu e que desestruturaram sua família. O arrependimento sincero, o cair em si e a decisão de voltar para a casa do Pai sempre encontrarão uma porta aberta e braços estendidos. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar e restaurar. E por fim, a terceira lição é o poder do perdão para restaurar a identidade e a unidade familiar. O pai não tratou o filho como um empregado. Ele lhe deu a melhor roupa, símbolo de honra. Deu-lhe o anel, símbolo de autoridade e pertencimento à família. Deu-lhe sandálias, símbolo de que ele não era mais um escravo, mas um filho livre. E celebrou com uma festa. O perdão do pai restaurou completamente a identidade daquele filho. Será que em nossas famílias temos estado dispostos a perdoar assim? Ou nos apegamos às mágoas, como o irmão mais velho da história, que se recusou a participar da festa? A restauração da sua família passa pela sua decisão de liberar o perdão que vem do céu. E essa promessa de um pai que espera, que protege e que restaura não é apenas uma bela história. Ela está selada nas Escrituras como uma promessa imutável para aqueles que confiam nele. A palavra de Deus é a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Por isso, quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos, a aquietar a sua alma e a receber as palavras do Salmo 90 e um Newtonão como um simples poema, mas como um decreto de proteção do Pai Celestial sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Salmo 91 é a promessa de proteção para os filhos que habitam no esconderijo do Altíssimo. E o Salmo 23, que ecoa em nosso espírito, é a afirmação da sua provisão e do seu cuidado constante. Ouça e receba esta palavra como um escudo sobre a sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com los teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Pai amado, nosso Deus e nosso protetor, nós nos apegamos a estas promessas. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E com base na tua palavra e no exemplo do teu amor infinito, nós agora trazemos as nossas famílias diante do teu trono de graça. Senhor, nós oramos por cada lar que está sendo representado aqui. Oramos por cada pai e cada mãe que carrega o fardo da preocupação. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, por aqueles filhos e filhas que, como o filho pródigo, se afastaram de casa e dos teus caminhos. Onde quer que eles estejam, Pai, que o teu Espírito Santo os alcance agora. Que eles caiam em si, que a lembrança do amor, da segurança e da paz do lar os invada de tal forma que eles não resistam ao desejo de voltar. Quebra o orgulho, desfaz os laços de amizades erradas, liberta-os dos vícios e da escravidão do pecado. Prepara o caminho de volta, Senhor, e dá aos pais a graça, a sabedoria e um coração perdoador como o teu para recebê-los de braços abertos. Nós oramos, Senhor, pelos casamentos que estão feridos, pelos casais que vivem debaixo do mesmo teto como estranhos. Sopra o teu espírito de reconciliação, Pai. Onde o amor se esfriou, nós pedimos que a chama do primeiro amor seja reacendida. Onde a comunicação foi quebrada por muros de silêncio e amargura, quebra estes muros agora, Senhor. Restaura a confiança, a cumplicidade, o respeito e a intimidade. Que cada marido e cada esposa possam se ver através dos teus olhos e se amarem com o teu amor. Nós oramos pela restauração dos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, onde a dor e a ofensa criaram abismos. Cura as memórias dolorosas, Senhor. Arranca toda a raiz de amargura. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados por Ti. Que a paz de Cristo, que é o árbitro das nossas almas, reine em nossos lares. E porque o Senhor é o nosso pastor, como diz o Salmo 23, nós declaramos que nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de falta de provisão. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama bênçãos sem medida sobre cada família. Que não falte o pão na mesa, que haja prosperidade no trabalho, que as finanças sejam organizadas e multiplicadas segundo a tua vontade, para que possamos viver com dignidade e ser um canal de bênção para outros. E oramos também pela cura, Pai. Cura para os corpos enfermos, cura para as almas abatidas pela depressão e pela ansiedade. Que a tua virtude percorra cada pessoa que ouve esta oração, restaurando a saúde física, emocional e espiritual. Que a tua alegria seja a nossa força. Agora eu quero convidá-lo, em um ato de fé, a escrever o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Ao fazer isso, você está depositando o seu fardo no altar de Deus e nós, como comunidade de fé, concordaremos em oração pela sua causa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua família, hoje e para sempre. Que a certeza da proteção de Deus o guarde, que a esperança da restauração familiar inunde o seu coração e que a paz que excede todo o entendimento repouse sobre o seu lar. Vá em paz,
na certeza de que o Pai de amor incondicional já correu ao seu encontro. A festa da restauração já começou no céu por você e pela sua casa. Amém.